César como jogador da equipe para a próxima temporada. Lucão do Break deve ter o mesmo destino e dificilmente Regis ficará na equipe do Guarani. A proposta no Curitiba é maior do que o Guarani pode oferecer. Corinthians, salve o Corinthians oficializa novo empréstimo de Davó. Ex-atacante do Guarani vai reforçar o São Bernardo no Paulistão. Tem Palmeiras. Quando surge o Após a chegada de Rafael Navarro, Palmeiras discute o futuro de Luiz Adriano. Atacante não deve ser aproveitado por Abel Ferreira em 2022. São Paulo. Salve o tricolor paulista. E saída da Bélgica, Wesley Moraes é liberado para voltar ao futebol brasileiro. São Paulo é o principal interessado no centroavante que tem 25 anos. Santos recebe sondagens por John, mas conta com o goleiro para 2022. Jogador se recupera de lesão no joelho e deve voltar a brigar por posição com João Paulo. Dança das cadeiras entre os treinadores. Alegando motivos pessoais, Cuca deixou o Atlético Mineiro. Já o Cruzeiro optou por não seguir com o Luxemburgo em 2022. Na Europa, Benfica rescindiu com o português Jorge Jesus. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a todos. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes em todo o Brasil, em todo o planeta. Essa saída do Cuca, a princípio ele disse, e a gente tem que acreditar, que os problemas são de ordem familiar. Mas depois que recebi a informação, hoje pela manhã, depois eu comecei a raciocinar, eu tenho a impressão que o futuro, porque ele adiantou também, não vou dirigir nenhum clube no Brasil em 2022. Então, juntando uma informação aqui, uma especulação ali, chego à conclusão que tenho a impressão que Cuca vai descansar, vai ser um período sabático, o Atlético Mineiro que agora está no mercado em busca do treinador, mas 2022 é ano de Copa do Mundo. E a próxima Copa do Mundo será despedida de Tite, o Adenor. Tenho a impressão que o futuro de Cuca já está traçado. Será a seleção brasileira. Está no ar, Bandeirantes Esportiva. A apresentação de hoje é comigo, Carlos Batista. Produção de Júlio Nascimento, comentários Carlos Henrique, o Bate Pesado. Reportagens Júlio Nascimento e Marcos Luiz. Mesa de áudio Alexandre Almeida. Gravações e imagens no YouTube Gil Kleber, que também responde pela direção técnica da Rádio Bandeirantes. Direção geral do jornalista Rodrigo Neves. E você pode participar comigo no WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 971021493. 971021493. Mande mensagens de áudio até 40 segundinhos para você opinar, para você dar aqui a sua opinião e também falar aquilo que você quiser. 971021493. Está no ar, Bandeirantes Esportiva. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado.
Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Vila do Grão, qualidade e praticidade no seu dia a dia. Acesse viladogrão.com.br. Baixe o app e fique por dentro. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Que o ano novo lhe traga muita felicidade, boa sorte, sorrisos, carinho e luz. Desejo que você tenha impressões inesquecíveis e eventos alegres. Que todo mal e sombrio ano velho leve consigo tudo de ruim. De agora em diante, que permaneça somente momentos brilhantes. Você sabia que os sonhos não têm data de validade? Continue tentando, de novo e novamente, outra vez, até conseguir que os sonhos se tornem realidade. Como disse o escritor e monge japonês Yoshida Kenko, quando rompe a primeira manhã do ano novo, o céu não parece diferente do dia anterior, mas a gente se sente estranhamente diferente. Feliz 2022, com muita determinação, uma determinação jamais imaginada. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você já conhece o Vila do Grão? Localizado em frente à entrada principal da Lagoa do Taquaral, oferece uma infinidade de itens no hortimercado, açougue diferenciado e padaria. Serviços de lanchonete e restaurante com espaço para 180 lugares e área externa para se refrescar enquanto admira a paisagem. O Vila do Grão também dispõe de serviço de valet. Saiba mais. Acesse viladogrão.com.br. Baixe o app e fique por dentro. Vila do Grão, qualidade e praticidade no seu dia a dia.
Iga Atacado. Os melhores preços, muito mais para a sua economia no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Grande variedade de produtos da melhor qualidade. Tudo para o seu dia a dia. Cestas básicas e também produtos especiais de época, festas e muito mais. O Iga aceita vários cartões de alimentação para o pagamento das suas compras. Confira em iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Loja em Campinas e em Santa Bárbara do Oeste. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. 17:16 agora. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. E a sirene tocou de novo, hein? Tocou hoje, é assim que a Ponte anuncia suas contratações. Informações da Ponte Preta, Júlio Nascimento, diz aí, Júlio. Bom, Batista, vamos lá, né? Falar sobre a Ponte Preta. Hoje teve sirene no Moisés Lucarelli, né? Inclusive, ela vai se repetir aí nos próximos dias. A tendência é que a sirene volte a soar nos próximos dias em Campinas, porque a Ponte segue no mercado em busca de reforços. Até o momento foram 5 contratações. Moisés Ribeiro, volante que estava na Chapecoense, Norberto, lateral que estava na equipe do Cruzeiro. O Matheus Jesus, emprestado pelo Corinthians, jogou a reta final da Série B pelo Náutico. Pedro Júnior, atacante que estava no Vila Nova. E hoje a confirmação de Wesley, 34 anos. Wesley, Batistão, você vai se lembrar daquele Santos de 2010, que deixava todo mundo sempre muito ansioso para saber de quanto o Santos golearia os seus adversários no Campeonato Paulista. Inclusive, venceu com muita facilidade os times de Campinas naquela temporada. Tinha Robinho, Ganso, Neymar na sua ascensão. E tinha o Wesley, que era o titular daquele time. Estou falando de 11 anos atrás, né? Um Wesley muito diferente do que a Ponte contratou. Mas foi ali que ele teve uma ascensão dentro do mercado. Inclusive, ele chegou a ser negociado para o Werder Bremen, onde ele ficou 2 temporadas. Na volta do futebol alemão, foi comprado pelo Palmeiras numa campanha que contou inclusive com vaquinha da torcida do Palmeiras para a contratação do Wesley. Quando ele deixou o Palmeiras, foi para o São Paulo, também numa negociação que chamou muito a atenção. No São Paulo, ele conheceu o Luiz Fabiano, jogou com o Luiz Fabiano, tem uma grande amizade com o Fabiano. E no Palmeiras, anteriormente, foi quando ele trabalhou com o Kleina. Quando o Kleina deixa a Ponte para assumir o Palmeiras naquele projeto de reestruturação do Palmeiras, o Wesley estava no elenco, foi ali que ele teve o primeiro contato com o Kleina. Então, esses 2 feedbacks, tanto do Kleina como do Luiz Fabiano, foram fundamentais para que o Wesley aceitasse a proposta da Ponte Preta. Ele ainda rodou nos últimos anos por Avaí, por Sport, por América Mineiro, estava desde o começo de 2020 vestindo a camisa do CRB. Em 2020, ele foi titular em parte da temporada, mas neste ano foi uma situação diferente. Esse ano o Wesley ele jogou mais vezes entrando nos jogos do que como titular. Então é um jogador que tem aí números interessantes em relação à participação. Participou de quase 40 jogos na temporada, marcou 3 gols, tem 3 assistências, mas sempre entrando no decorrer do jogo, saindo do banco de reservas, entrando no decorrer do jogo. Inclusive, a informação que eu tenho aqui, inicialmente, o Wesley ele chega para ser um jogador do elenco, não chega com o status de titularidade. Pode conquistar isso ao longo do campeonato, dependendo de como as coisas se desenvolverem, mas é um jogador para o elenco da Ponte. A Ponte quer sim ter uma quantidade alta de volantes, é uma metodologia do Kleina,
é uma metodologia de trabalho do Eberlin, outros nomes podem chegar para esse setor, mas o Wesley é o terceiro nome entre os volantes anunciados pela Ponte. 5 contratações, 3 volantes, pelo menos esse é o número que a Ponte trabalha até o momento. Além desses 3 contratados, o Moisés Ribeiro, o Matheus Jesus e o Wesley, tem o André Luiz, tem o Leonaldi, provavelmente a Ponte mantém o Marco Júnior, já coloquei aqui 6 volantes. E outros jogadores para esse setor podem chegar, viu, Batista? Tem o Thiaguinho do Corinthians, que é um nome que segue interessando, está na pauta da Ponte Preta. O Rodrigo Andrade, que recentemente até um ouvinte perguntou, até nos compartilhou com uma informação de Salvador, dizendo que um jornalista, mostrando um jornalista colocando a Ponte como interessada no Rodrigo Andrade. É verdade, a Ponte também está interessada no Rodrigo Andrade se ele for ficar no Brasil, assim como o Guarani. Então outros volantes devem chegar. Então eu passo para você falar do Wesley e já eu explico toda a polêmica envolvendo o nome do Andrigo e a Ponte Preta também, Batistão. Bom, perguntar aqui para o CH, né? Aliás, Júlio, você tem aí anotado, conseguiu verificar quantos jogos o Wesley fez pelo CRB? Sim, tenho sim. Até era uma dúvida nossa, viu, Batistão? Hoje pela manhã, dos 38 jogos do Wesley em 2021 com a camisa do CRB, 27 ele saiu do banco. Então, tem 38 jogos do Wesley. 27 ele saiu do banco, 11 ele começou a partida. Então foi um jogador que, assim, foi muito acionado pelo Alan Al. Na reta final da Série B, ele teve os minutos diminuídos. Em novembro, por exemplo, na reta decisiva do campeonato, ele jogou 7 minutos contra o Vitória e depois 32 minutos contra o Operário. Então, mal foi relacionado no último mês com a camisa do CRB. Então, no final da Série B, ele perdeu muito espaço com o Alan Al. Foi, inclusive, um dos motivos que o Wesley optou por deixar o time alagoano, já que ele tinha, na semana passada, declarado que ficaria. E ontem, todo mundo foi pego de surpresa lá em Maceió com a decisão do Wesley de rescindir o contrato e vir para a Ponte Preta. Bom, CH, esse é um daqueles jogadores que são tidos como jogadores de meio tempo, né? 45 minutos, 34 anos, ótimo jogador, qualidade técnica excepcional, mas a idade chega e pesa para todo mundo. O que você acha do Wesley e da contratação do Wesley pela Ponte Preta em CH? Aquele Wesley que a gente conheceu e admirou do Santos e do Palmeiras e do Werder Bremen, não existe mais. É um outro jogador. Ele, por várias razões, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, eu não contrataria o atleta. É muito risco e eu não tenho confiança no atleta. Simples assim, não é? Mas não é um problema meu, eu tenho que me posicionar. Isso não quer dizer que ele dê certo ou dê errado. Nós estamos falando antes do campeonato começar. É uma posição que a Ponte está bem servida, pelo menos teoricamente. Eu não sei o que o Gilson Kleina pretende fazer com esse atleta. Das 50 e tantas partidas que ele teve nos 2 últimos anos do CRB, ele participou poucas como titular, a maioria entrando no banco de reservas. E é um jogador que, como ele é muito famoso, ele começou muito bem, ele jogou naquele Santos que todo mundo batia palmas. Se cria uma expectativa que, repito, não existe mais esse jogador. De qualquer maneira, é um profissional correto pelo aquilo que a gente tomou de informação nos 2 últimos anos, não é por isso, mas sempre se cria uma expectativa. Ele já, quando passou pelo São Paulo, teve muitos problemas. Tanto é que ele saiu de lá com muita pressão pelo lado da torcida. Aquele Wesley do São Paulo, e já faz um tempo que ele saiu de lá, já não era mais um jogador que entregava aquilo que dele se esperava. Então eu não entendi essa contratação, ela deve ter um motivo, com certeza tem o crivo do treinador, que já trabalhou com ele, sorte aos envolvidos, mas como eu falei do Matheus Jesus, estou falando do Wesley. São 2 jogadores que eu não tenho mais confiança, não é? Repito, não quer dizer que não dê certo, mas você gasta um cartucho, como a gente fala na linguagem futebolesca, que sem necessidade, na minha opinião. De qualquer maneira, eu preciso ver o que o Gilson está preparando para esse tipo de jogador. De qualquer maneira, repito, eu não contrataria o Wesley. O que ocorre é o seguinte, jogador experiente, como é o caso do Wesley,
mesmo não tendo possibilidade de jogar a partida inteira, eles são muito importantes. A Ponte, inclusive, teve nessa última temporada muitos problemas com relação ao segundo tempo. Fazia alteração, o time baixava de produção. Então, mesmo não tendo condição de atuar os 90 minutos, é necessário ter uma estratégia, né? Não adianta contratar por contratar e contratar aleatoriamente. Então, olhando assim com um pouco mais de atenção, pode ser que a Ponte esteja montando uma estratégia, colocando experiência, sabe que não poderá contar com o jogador nos 90 minutos. Mas sabe que no segundo tempo, quando ela colocá-lo em campo, ela vai colocar qualidade nesse time. Porque ele tem muita qualidade. Ele não tem, a parte física não é mais a mesma. Agora, o cara não desaprende a jogar futebol. Isso aí não existe. Ele joga muito futebol. Eu me lembro uma vez, fui assistir uma partida de veteranos aqui no Serecamp, em Campinas, e estava lá o Ademir da Guia. Velhinho Ademir da Guia. Quando a bola chegava nele, ele tratava a bola, como se diz na gíria, né, de meu bem. Então a bola, quando chegava no pé dele, a impressão de que a bola tinha uma grande intimidade com o pé do Ademir da Guia. Então ele não tinha fôlego, claro, tá velho, mas a bola, quando ele tocava na bola, a bola tinha um tratamento diferente com o craque. É isso que acontece. A bola, ela reconhece o craque. Então talvez seja essa a estratégia, colocar qualidade no banco para que quando no segundo tempo há necessidade de fazer as alterações, o time não caia de qualidade. Seguindo, Júlio. Perfeito, Batista. Agora vamos para os nomes. Eu citei aqui jogadores que estão já contratados pela Ponte Preta. Vamos lá, Batistão. Tem muito nome para organizar aqui. É um momento assim que a gente, claro, tem que tomar cuidado, porque as especulações, às vezes os torcedores entendem que são nomes que nós estamos cravando, mas são situações diferentes. Existem os nomes que os clubes sondam, podem passar para o estágio de proposta e depois, possivelmente, contratações. A Ponte está muito encaminhada com alguns nomes. O zagueiro Léo Santos, do Corinthians, que vai assinar empréstimo de uma temporada. Léo Santos deve ser reforço da Ponte Preta. Está muito próxima também do Guilherme Santos, que é um lateral. A Ponte tem outros nomes para as laterais. Até teve um torcedor que perguntou sobre o Barcelos, né? O Danilo Barcelos. Confesso que não é uma informação que eu tenha, mas já perguntei aqui para algumas fontes se o Barcelos é um desses nomes para a lateral da Ponte. Mas o Guilherme Santos, que estava no Botafogo, no Juventude, pertence ao Tombense, deve fechar. A Ponte vai buscar outros laterais. Já tem o Norberto para a lateral direita, outro lateral direito deve chegar, assim como o lateral esquerdo. No meio-campo, a situação do Thiaguinho é a seguinte: o Corinthians entende que o Thiaguinho não vai ter espaço lá com o Silvinho. Deixar o Thiaguinho no sub-23 vai desvalorizar o atleta e o Corinthians pretende valorizá-lo, então vai emprestá-lo. A Ponte é uma das interessadas, assim como o Sport e um outro participante da Série B também não revelado pelo Corinthians. São 3 propostas para o Thiaguinho, então a Ponte tem concorrência. Rodrigo Andrade é sim uma pretensão da Ponte Preta. Deixou o Guarani, né? Não renovou o contrato com o Guarani, pertence ao Vitória. Vitória não vai ficar com o jogador. Tem um vencimento alto para as condições do Vitória, cerca de R$70 mil. O Rodrigo Andrade tem uma proposta do exterior, tem a proposta de renovação do Guarani e tem mais 2 clubes na Série B que monitoram o jogador, inclusive a Ponte Preta. Também não é uma negociação fácil. A notícia do dia é a notícia do Andrigo. O Andrigo tem há 3 semanas a proposta em mãos para renovar com o Guarani. O staff decidiu esperar, pensando numa transferência para a Europa ou para o exterior. O grande desejo dos representantes do Andrigo é que ele saia do país. O Andrigo tem 26 anos e ele faça um bom contrato aí pelos próximos 2-3 anos. Então ainda existe uma grande expectativa dos representantes do Andrigo para que ele não jogue nem na Ponte, nem no Guarani, mas sim fora do país. E no Brasil, ele tem 3 propostas. A proposta do Guarani, a proposta da Ponte Preta e também outro time que vai jogar a Série B. O que eu soube é que o CSA é um dos interessados no jogador, ele que esteve lá recentemente. Então, são 3 possibilidades aí pro Andrigo, mas a Ponte Preta também gosta muito desse nome,
para 2022. E a outra situação, Batistão, é que a Ponte tem o Pedro Júnior para o ataque, tem o Moisés e quer muito um terceiro nome com peso para esse sistema ofensivo. E um nome que interessa muito ao Gilson Kleina, e o Kleina conversou com o presidente Eberlin, com o Luiz Fabiano, é o Luca. O Luca, ele foi um dos destaques da Ponte em 2017, quando ele vestia a camisa da Macaca e foi o artilheiro da temporada, foi inclusive um grande destaque ao lado do Potker e do Cleison naquele time que chegou à final. Está no Fluminense, sem espaço no Fluminense, o Fluminense vai passar por um processo de investimento alto. Tem contratado, buscado jogadores, inclusive o William Bigode, desembarcou lá no Rio de Janeiro, vai ser um dos nomes do ataque do Fluminense, recentemente negociou com o Ricardo Goulart. O Fluminense vai fazer um ataque para tentar bater de frente, ou pelo menos tentar com o Flamengo. E o Luca não está nos planos para o time titular ou para ser um reserva imediato do Fluminense, deve voltar ao mercado. O grande problema do Luca é que sim, a Ponte teria interesse em repatriá-lo, mas também é um jogador ainda de mercado Série A. O Fluminense entende que pode ou fazer caixa negociando o Luca, vendendo por um preço mais barato, mas por um time que consiga pagar aí a multa dele, ou então mantendo emprestado para times da Série A. Mas a Ponte também mantém interesse nesse jogador. Então alguns nomes começam a surgir, a gente vai tomando conhecimento também de como a Ponte ainda pretende trabalhar nessas 2 próximas semanas na montagem do elenco. Mas Andrigo e Lucas são 2 nomes que surgiram hoje que interessam bastante a diretoria da Macaca. Batistão. Ô, CH, com relação ao Andrigo, até o Marco Eberlin, assim que foi eleito, ele teria dito aí nos bastidores, né, a pessoal que cerca ele, de que ele ia contratar um jogador do Guarani. O Marco Eberlin, ele sempre teve esse perfil, né, durante o tempo todo que trabalhou na Ponte, ele sempre alimentou bastante essa rivalidade. Acho até interessante, né, alimentar a rivalidade, porque a rivalidade ela movimenta o futebol de Campinas. E ele teria dito que ia contratar um jogador do Guarani. Não falou o nome, mas disse que ia contratar um jogador do Guarani. Agora surge o nome do Andrigo. Você acha que realmente a Ponte tem cacife para ir para cima do Andrigo, que está valorizado, o elenco inteiro do Guarani ficou valorizado, ou ele está fazendo isso, ou estaria fazendo isso, só para cutucar o rival? Bom, até agora não descobri como é que a Ponte vai se resolver financeiramente. E nem posso cobrar isso, porque está no começo do trabalho. Investidores, essa coisa toda, mas não está claro ainda, e nem tem que ficar claro, porque a diretoria vai assumir na primeira semana de janeiro. Não acredito que a Ponte consiga fazer aquilo que o Guarani não possa fazer para o jogador. Mas é possível sim. E eu também ouvi essa conversa. Essa informação de bastidores eu também tenho. Que possivelmente, e está no direito, é o mercado, que a Ponte teria a intenção de tentar contratar um jogador do Guarani. Agora, ter interesse e tentar contratar é uma coisa, conseguir é outra. Não que a Ponte não tenha capacidade, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de dinheiro, grana. Porque cá entre nós, é a mesma divisão, da mesma cidade. Só se o Guarani ofereceu pouco e a Ponte vai subir um patamar financeiro para trazer o jogador em condições iguais, eu duvido que o Andrigo deixe o Guarani para jogar na Ponte. Eu não estou falando de camisa, de preferência, de história, não estou falando nada disso, estou falando de mercado. Mercado. A Ponte teria condição de oferecer algo para o Andrigo que o Guarani não fosse oferecer? Não sei, tenho minhas dúvidas, mas é possível sim, por que não? É possível, é do mercado. Agora, vai virar um vespeiro isso, né? Se já não virou. E é tudo que o Eberlin alimenta. Ele gosta disso. Eu tenho aqui as minhas opiniões, mas isso não vem ao caso. Nós estamos discutindo da viabilidade e da possibilidade. Possibilidade existe sim, mas eu acho pouco provável. Vou ler aqui algumas mensagens pelo WhatsApp, o pessoal participando conosco. Daqui a pouco tem o Fala Galera. Mande mensagens de áudio. 971021493. Por enquanto, vou ler aqui algumas mensagens.
Batista, o Lupe vai falar assim: substituição na Ponte. Sai Moisés Ribeiro, entra André Luiz. Sai Marco Júnior, entra Leonaldi. Sai Matheus Jesus, entra Wesley. Essas serão as substituições, diz aqui o Xandão. Boa tarde, essa história de Andrigo e Rodrigo Andrade na Ponte não está com cara de jogada de empresário para preocupar o Guarani e valorizar uma possível renovação? Agora a torcida do Guarani começa a ficar no pé para forçar a diretoria a renovar com eles. Abraço, Gustavo. Não tem Rodrigo Andrade aqui não, né, ô Júlio? É o Andrigo. O ouvinte está colocando aqui o Rodrigo Andrade no pacote, mas o Rodrigo Andrade vai para fora do país, não é isso? É o seguinte, né, Batista? Quando na semana passada eu li sobre o Rodrigo, inclusive o Marquinhos leu essa nota, né? Eu esqueci o nome agora do setorista do Vitória, que trouxe a informação. Depois eu posso até procurar aqui para dar os créditos. Ele entrevistou o presidente do Vitória e falou: o Vitória tem propostas de 3 times do Brasil, se ele não for sair até o dia 31 aí, quando ele vai decidir se ele vai ou não para a Arábia. Guarani e a Ponte Preta também. Inclusive a proposta da Ponte Preta é melhor. Palavras do dirigente do Vitória. Na minha visão inicial, eu também acreditava que isso foi uma jogada do empresário aí, né? Jogou essa informação na imprensa, até para... Isso é muito comum, né? Para você forçar o outro clube a aumentar a investida. Mas o caso do Rodrigo Andrade não faz sentido. Não faz sentido porque o empresário quer o Rodrigo Andrade fora do Brasil. Só que se não der certo essa negociação, ele vai ficar no Brasil, vai para o mercado. E a Ponte Preta, ela tem pessoas na comissão técnica e no departamento de futebol que gostam muito do nome Rodrigo Andrade. Não sei se, de fato, essa proposta, como disse o dirigente, é melhor do que a do Guarani, nem mesmo sei se o Guarani oficializou a proposta de permanência para o Rodrigo Andrade. Mas é um nome, sim, que está também no radar da Ponte Preta. Não tem proposta hoje. Mas o Rodrigo Andrade, assim como o Andrigo, também está na listinha do Eberlin lá, Batistão. E o Darley está dizendo aqui: boa tarde, Júlio, Andrigo e Luca. Procede. Abraços a todos, jogadores da nossa macaca. Só uma situação envolvendo o Luca. É o seguinte, o Luca recebeu no dia 5 deste mês uma proposta dos Emirados Árabes, no dia 5, começo de dezembro. E não saiu do Fluminense ainda. Ele tem mais 5 meses de contrato, poderia assinar já um pré-contrato com outra equipe. Então o Fluminense tem pressa em decidir o futuro dele, porque pode economizar, inclusive, não pagando o salário dele pelos próximos 5 meses, antes dele ficar livre no mercado, já que ele não vai renovar. Essa proposta dos Emirados Árabes do Luca ainda não evoluiu. E depois, no dia 11, o Luca recebeu uma sondagem do Vasco. Só que o Vasco, assim como a Ponte Preta, sofreu muito do lado financeiro na última temporada, e o Vasco acabou se assustando aí com a pedida salarial do Luca. Agora, resta saber se para jogar na Ponte Preta o Luca aceitaria entrar nos padrões financeiros do clube e se outras propostas não vão surgir nas próximas semanas, inclusive essa proposta dos Emirados Árabes. Mas sim, é um nome que o Kleina gosta muito do nome Luca, e o Kleina ficaria muito feliz em ter esse jogador no elenco da Ponte Preta no Campeonato Paulista. O Carlos Matozinho diz aqui: legal a sirene da Ponte Preta. Estou gostando, só essa sirene do Wesley parece aquela de funerária, não gostei. Ele não gostou da sirene que nós tocamos aqui na rádio, é isso? Eu acho que é uma crítica à qualidade do jogador, viu, Batista? A contratação. Ah, tá. Entendi. Ele reprovou, então, a contratação do Wesley. Mais um volante, como fica a situação do garoto Leonaldi? Para mim, ele tem que ser titular nesse meio-campo. Agora, chegando esses montes de volantes, a oportunidade do garoto fica para trás. Aqui é o Cláudio da Vila Anchieta. O Batista. Vila Padre Anchieta. Opa, um abraço para você, muito obrigado a todos aí da Vila Padre Anchieta. Pois não, CH? Precisa tomar muito cuidado com uma situação, não que não seja possível o Luca jogar na Ponte Preta, não é isso não, tá? Já jogou, foi daqui que ele saiu, ele foi revelado aqui pro futebol, né? Chamou a atenção pelo menos. É que o Luca tem uma relação muito próxima de amizade com o Luiz Fabiano. E tem algumas pessoas que relacionam uma coisa com a outra.
o cara é amigo, vai trazer para jogar aqui, não é? Então seria a mesma coisa com o Fernando Bob, que também é muito amigo do Luiz Fabiano. Nem sei onde está o Fernando Bob, nem sei se continuou jogando, se já aposentou, enfim. De qualquer maneira, precisa tomar muito cuidado nesse momento, que é mais ou menos a história do Rodrigo Andrade, né? Tem muita coisa rolando no mercado e é jogada de empresário. Não estou afirmando que seja. É para a gente tomar muito cuidado com isso. Porque, repito, as pessoas fazem uma relação que ela dá amizade com o negócio. Estou falando do Luca agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Luca está num patamar salarial, pelo menos no meu ponto de vista, bem superior àquilo que a Ponte pode pagar nesse momento. A não ser que tenha um empresário, um investidor, vou colocar o Luca na Ponte e vou pagar aquilo que ele ganhava no Fluminense. Aí é diferente, mas eu não acredito, Batista. Boa tarde, Batista. Por gentileza, pergunte ao Júlio Nascimento se ele tem alguma informação sobre o interesse da Ponte no atacante Luca. Obrigado, Gustavo Jardim Flamboyant. E ele completa dizendo: busquem o Potker, Fábio Ferreira é o nome dele. Bom, o Júlio já explicou, né, as condições aí do Luca. E o Potker tá onde, hein? Tem alguma informação do Potker? O Potker não tá no Brasil não, né, Batistão? Ele foi negociado, só deixa eu pegar aqui o nome do time que joga o Potker. Al-Wasli. Al-Wasli. Esse é o time do Potker, é um time dos Emirados Árabes Unidos. O Al-Wasli. Boa noite, pessoal da Band. Jean, de Barão Geraldo. Ponte Pretano, graças a Deus. Dei uma pausa nas férias aqui na Normandia, França. Ô, louco, olha aí, hein? Normandia, França. Para ouvir as notícias da macaca querida e dar um forte abraço e desejar um espetacular ano novo a todos. Muito obrigado, viu? Para você também aí na Normandia, uma ótima virada de ano e que 2022 seja com muita saúde, que é fundamental, e também realizações. O que vocês acham do Erisson, ex-Brasil de Pelotas? É centroavante goleador e novo também. Diz aqui o Davi Camargo. Tem alguma informação desse Erisson em Júlio Nascimento? Nenhuma informação, acho que aí já entra mais no âmbito indicação do ouvinte, né, ou sugestão, né, Batistão? A Ponte está apostando muito nesse jogador Pedro Júnior, né, que estava no Vitória no ano passado. O Pedro Júnior é uma das grandes apostas aí da comissão técnica para essa temporada agora de 2022 como camisa 9. E aqui a última de momento. Boa tarde a todos. Quando o Andrigo veio para o Guarani, a Ponte tinha interesse nele, segundo consta, aí ele preferiu jogar no Guarani. Pergunta: o que mudou? Por que ele defenderia a Ponte agora? Abraços, Glauco da Georgina. Olha, isso é tudo muito relativo, né? O mercado do futebol, ele evolui muito rapidamente. Provavelmente, na época, a proposta do Guarani foi superior à proposta da Ponte. Agora pode estar acontecendo ao contrário. Então, não se trata de ser mercenário, né? Existe por trás de um jogador de futebol todo um staff. O empresário, ele sempre procura o melhor possível para a sua mercadoria, entre aspas, que é o jogador. O jogador é o ativo de uma empresa onde ele precisa ser valorizado. Se ninguém quer, ele vai para o time o único time possível de colocá-lo ganhando aquilo que o time está oferecendo. Se vários times estão querendo, aí é a lei da oferta e da procura, não é jogador de futebol. Isso aí vale para mercadoria, qualquer tipo de venda que existe no mundo. Por que os produtos estão mais caros, né, nesse ano de 2021? Por causa da escassez, ué. Ficou todo mundo parado em casa, fica em casa, todo mundo ficou em casa e a produção despencou. Então agora quem tem o produto
ele pede aquilo que ele acha que o produto dele vale. Então a régua vai subindo, o sarrafo vai subindo e aí vira uma carestia imensa. Estava na cara que isso ia acontecer. O jogador de futebol é a mesma coisa. Então, se o empresário tem um jogador de futebol que todo mundo quer, ele vai fazer leilão, não tenha dúvida que vai fazer leilão. Ele vai colocar o jogador no clube que oferecer as melhores condições, não só salariais, mas todas as condições. E aí, se não tem mercado, o empresário arruma um jeito de colocar o jogador e ele vai para o clube que se dispuser a pagar aquele valor, que não é aquilo que o empresário quer, mas é o que está valendo no momento. E aí ele torce para que naquele clube o jogador faça uma grande temporada e o patamar dele se eleve. Ele vai subir para uma outra prateleira. Talvez tenha sido isso que aconteceu com o Andrigo. Não vejo nenhum problema, não. A Ponte procurar o Andrigo, ela está no mercado, os dois times estão no mercado, o Guarani também. Se procurar um jogador da Ponte, nenhum problema. Qual é o problema nisso? Nenhum. E aí vai vencer aquele time que oferecer as melhores condições. Bem, daqui a pouco tem mais mensagens. Você pode continuar mandando e também mensagens de áudio, porque hoje tem o Fala Galera, 971021493. E você vai viajar neste final de ano? Pretende passar a virada do ano no interior, na montanha ou então na praia? Atenção, hein? Não pegue estrada se o seu carro não passou por uma revisão, especialmente nos freios, pneus e amortecedores. Eu indico a Impacto Prime. Eu indico a Impacto Prime porque ela tem condição de deixar o seu carro nota 10. Impacto Prime Campinas é uma loja com o melhor preço de pneus de toda a região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site para saber mais. Campinas.Impacto Prime. Prime escreve-se prime.com.br. Pneu Aro 13 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. E atenção, anote aí o endereço para você comparecer lá na loja. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo da Lagoa do Taquaral, ali pertinho da Igreja do Vila Nova. Fale com a Regina, que comanda a Impacto Prime Campinas e tem uma equipe especializada com ótimo atendimento e profissionalismo. Anote aí o WhatsApp 971392204. Qualquer dúvida, tire a sua dúvida pelo WhatsApp. 971392204. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www
www.rochaautopeças.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Muitas pessoas revisam os últimos 365 dias quando o ano termina. Como foi o ano para você? Eu alcancei o que queria alcançar? Que eventos especiais aconteceram? O que foi positivo e o que foi negativo? Tenha a alegria pelas suas realizações e não deixe a tristeza por aquilo que não foi realizado tomar conta de você. O significado do ano novo é ter outra chance, uma chance de perdoar, de fazer melhor, de fazer mais, dar mais de si, amar mais e não se preocupar tanto. Grandes sonhos e pequenos desejos se unem hoje e fica a nossa torcida para que eles encontrem o caminho certo para a realização neste novo ano. Que os nossos sonhos tornem-se realidade. Alguns novos sejam adicionados e alguns antigos sejam mantidos. Feliz 2022, com a certeza de um mundo melhor. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Vamos falar agora sobre a Ivisum Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 99908 4730. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor
melhor pastel. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É do Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Você tem várias opções como salpicão de frango, cuscuz, peru assado, tender, leitão, chester, bacalhau à portuguesa, lasanha e sobremesas que não podem faltar. Experimente nossas tortas natalinas e o queridinho bolo de Red Velvet. Solicite agora mesmo o cardápio completo pelo WhatsApp 19 98198 7126. Cardápio final de ano da Nico 98198-7126. Além disso, eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado, sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. Aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. E bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery próprio, ou pelo Rappi, ou pelo iFood. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. 17 horas e 58 minutos em Campinas. Informações do Guarani, Marcos Luizo Cobrão, diz aí Marquinhos. Legal, Batista. Começando aí, né, pelo lado do Guarani, no que se refere à situação do Andrigo. A gente buscou mais informações, tem uma proposta do futebol da Ásia para o jogador. Ela, num primeiro momento, é maior do que o Guarani tinha oferecido. E agora surgiu esta também da Ponte Preta, apurada por nós hoje, desde o início da tarde, conversando com o Júlio Nascimento, a gente checou os dois lados da situação. É vontade do Guarani ter o atleta para a sequência da temporada, é vontade do jogador permanecer também em Campinas, se possível na equipe do Guarani, mas eu conversei com uma pessoa muito ligada ao Andrigo, que me respondeu o seguinte: Marquinhos, ele é profissional, então até o final de semana ele deve responder para o Guarani, para a Ponte ou para o futebol da Ásia, se vai ficar. A mesma situação, Batista, se aplica
ao Rodrigo Andrade, que tem uma proposta também para jogar na Arábia Saudita. Os direitos são da equipe do Vitória. O jogador tem a proposta de renovação de contrato da equipe do Guarani, mas também uma situação que a diretoria pode resolver aí nos próximos dias. O presidente Ricardo Moisés, ele está de férias nos Estados Unidos, então acredito que estas situações serão definidas. Claro que hoje com o advento aí da internet, nesse mundo globalizado, dá para se resolver numa videoconferência sem problema nenhum. Então, dia 3, o presidente deverá estar no Brasil e data da reapresentação do elenco do Guarani. Uma informação que eu também obtive de bastidor, Batista, dá conta que a situação do Regis com o Curitiba, ela está muito adiantada mesmo. E o Guarani trabalha a todo custo para ter esse jogador na disputa do Campeonato Paulista. Também vai ficar para o final de semana a solução do caso. Por outro lado, no dia 3, na segunda-feira, na reapresentação do elenco, Lucão do Break deve estar com o grupo, Júlio César também deve estar com o grupo. Diretoria que já confirmou algumas renovações do Rafael Martins, do Diogo Matheus, do Índio e também do próprio Ronaldo Alves, além do Persson, jogadores que trabalharam no time na última temporada. Mas o tempo está correndo e contra o tempo não tem jeito, é ou não é, hein, Batistão? Sim, mas eu entendo que o Guarani não vai fazer loucura, até gostaria também de ouvir o CH a esse respeito, né? Porque o Curitiba vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, tem um poder financeiro superior ao Guarani, e o Bugre, até hoje, vem mantendo aí os pés no chão, não fez loucura, pagou certinho os salários, não furou o teto de gastos, e acho que não vai furar. Mas o Regis, sem dúvida, né? 29 jogos na Série B, deu 10 assistências, marcou 9 gols, portanto o jogador terminou o campeonato extremamente valorizado. E é evidente que para renovar com o Guarani, o empresário dele deve ter pedido um reajuste salarial dentro daquilo que o mercado está oferecendo. Mas e aí, CH, você acha que o Guarani desiste com essa oficialização da proposta, né? Apareceu uma proposta oficial do Curitiba. O Guarani desiste dessa negociação? Olha, Batista, desistir não, mas não pode fazer loucura. Eu falei isso na hora do almoço, com todo respeito. O Regis, para o Guarani ter um meio-campo qualificado, o Regis tem que estar nele. Merece estar, é um bom jogador, é um jogador que entregou para o Guarani futebol muito positivo, mas para continuar com ele, para fazer loucura, eu não faria isso, né? Mais importante que o Regis é a saúde financeira ao longo do ano com o resto do elenco e funcionários. O Guarani não pode dar um passo maior que a perna. Ele tem que ir no limite que pode, no limite. Além do limite, é uma decisão muito difícil, isso é interno. Eu, de longe, não faria isso. Não dá para... Apesar do Curitiba não ser um time de ponta na Série A, e tem os 5, 6 ali que tem mais dinheiro, hoje a verba do Curitiba é um pouco maior, ou maior que a equipe do Guarani. Então não dá para ficar... tem que tentar negociar com ele de uma outra maneira ou de uma maneira criativa. Não pode o Guarani entrar nessa queda de braço, não. Eu também tenho informação que a coisa está pronta para ser anunciada. O Curitiba está muito, muito otimista em relação à contratação do Regis, não está fechado ainda. O Guarani não desistiu e eu também não desistiria, mas sem fazer loucura, Batista. Passar o ano todo com muito problema aí, tem que ter responsabilidade financeira. E eu acho que o Guarani vai por esse caminho, não vai fazer loucura para manter com o Regis, não. Vale sempre ressaltar, hein, Marquinhos, aquilo que o Guarani já efetivou para a temporada 2022. As renovações e também jogadores que foram contratados. Bom, Batista, jogadores que foram contratados, né? O Derlan, zagueiro que veio da Chape, João Vitor, zagueiro, né, que também atuou na equipe do Vitória, e Madison, volante, jogador que atuou também no Confiança. Aliás, no Confiança ele trabalhou com o técnico Daniel Paulista. São as 3 contratações. Contratos renovados: Índio, Eduardo Persson, Ronaldo Alves,
Rafael Martins e Diogo Matheus. Estes contratos o Guarani já os confirmou. Mas a gente tem a informação que o Guarani vai também renovar os contratos do Júlio César e Lucão do Break. Estes dois também estarão na reapresentação do time, data confirmada aí dia 3, na próxima segunda-feira, Batista. E já tem alguma informação sobre pré-temporada? Não tem ainda de forma oficial o local que o Guarani vai realizar a sua pré-temporada. Acredito que na reapresentação e também no anúncio do possível pacotão aí do Guarani, a gente brinca nessa história do pacotão, né? Mas aí na próxima segunda-feira a diretoria deve confirmar o local da pré-temporada do time, Batista. Agora ainda com relação ao Andrigo, o contrato do Andrigo se encerrou, é isso? Ele continua com terminou, o contrato? Batista, terminou, mesmo acontecendo com o Regis. No último dia 30 de novembro, os dois contratos terminaram. Perfeito, portanto ele está sem contrato, está disponível no mercado e sem contrato. Você tem informação se o Guarani iniciou uma negociação com ele de renovação ou não? A situação que eu conversei com uma pessoa muito ligada ao Guarani é a seguinte, Batista, o Guarani dificilmente ficará com os dois jogadores. Isto é ponto pacífico, né? Dificilmente. O Guarani ou vai ficar com o Andrigo ou com o Regis. Hoje, Batista, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, apostaria na permanência do Andrigo, independente das propostas do futebol da Ásia e da Ponte. Porque em Curitiba, a Nádia Mauad, que é a nossa companheira, muito bem informada em relação ao futebol do estado do Paraná, especificamente do Curitiba, ela acabou cravando que a negociação do Regis com o Coxa Branca ela é muito adiantada, restando talvez a assinatura do contrato. Então, se eu tivesse que apostar as minhas fichas diante das propostas que foram feitas para o Regis e para o Andrigo, na situação do Andrigo para o Curitiba, acredito na situação do Regis para o Curitiba, acredito na permanência do Andrigo, Batista. E sobre o Bidu, que teria recebido uma proposta dos Estados Unidos, teve alguma evolução? Proposta esta que não chegou no verde e no branco, dentro daquilo que queria o Guarani, queria vender, como também tinha uma proposta, uma sondagem no Fortaleza, só que o Fortaleza queria o jogador por empréstimo e o Guarani queria negociá-lo em definitivo. Então o Bidu, para o Campeonato Paulista, deve permanecer e se reapresentar no dia 3. Assim, claro que tem que contratar, evidentemente, né? Mas não tá tão ruim assim, né? O Guarani não vai sair do zero. Tá mantendo aí alguns jogadores importantes, isso contando com o Bidu, que vai continuar pelo menos até o Campeonato Paulista na lateral esquerda. Então, já conseguiu repor o Thales. O CH pode até falar, não sei se no mesmo nível, né? Mas já conseguiu repor o Thales, renovou, estendeu o contrato do Ronaldo Alves, Bruno Silva na mesma situação, Diogo Matheus na mesma situação, renovou o contrato do Índio, que permanece, vai renovar o contrato do Júlio César, é possível que permaneça aí o Lucão do Break. Então, uma base de 2021 em CH está sendo mantida para 2022. O que você acha? Olha, Batista, em termos, né? Em termos de número, até se você pegar a titularidade de alguns, é uma maneira de analisar as coisas, mas de qualidade técnica, não. O Guarani está perdendo muito jogador que não tem reposição por enquanto. Na zaga não repôs o Thales e, para mim, nem o Carlão. E também no meio campo, tá saindo o Rodrigo Andrade, tá saindo o Regis, no ataque perdeu o Sávio. Então, por enquanto, o Guarani não apresentou jogadores à altura daqueles que eles saíram. Existem apostas, jogadores para composição de elenco, que de repente eles podem surpreender, não dá para afirmar, ou não vai dar certo. Não é por aí, não é? Mas em termos de realidade, coisa concreta, futebol apresentado, currículo, não. O Guarani está muito tímido em relação às peças de reposição. A gente sabe, Marquinhos tem falado isso a todo momento, que provavelmente na primeira semana o Guarani vai fazer uma apresentação de um verdadeiro pacotão aí. Talvez no pacotão a gente se surpreenda, mas por enquanto a reposição não está na mesma altura técnica dos jogadores que têm saído. Ô Batista, eu acabei separando aqui a sonora, uma parte, né, da entrevista do Michel Alves, que o telespectador acompanhou hoje na tela da Band,
E para quem não teve a oportunidade de assistir à entrevista do Michel Alves, aqui o áudio da entrevista do dirigente da equipe do Guarani, uma longa entrevista que ele acabou nos concedendo na tela da Band. Separei aqui um trechinho onde ele começa exatamente fazendo um balanço desta última temporada no comando do Guarani. Enquanto prepara a entrevista do Michel Alves, deixa eu ler aqui algumas mensagens. Daqui a pouco tem o Fala Galera, tá? Pode continuar mandando aqui as suas mensagens. Daqui a pouco tem o Fala Galera. Você manda aqui pelo 971021493. Batista, boa tarde. Tony Saldini. Iago Silva, foi contratado? Foi contratado, Marquinhos, o Iago Silva? O atacante Iago Silva. Ainda o Guarani não se pronunciou, mas é um jogador que deve chegar sim, Batista, o atacante. Batista, boa tarde. Eugênio Jardim Flamboyant. Melhor o Guarani fechar com Andrigo ou até mesmo com o Rodrigo Andrade e deixar o Regis ir para o Coxa. Boa tarde, Batista e equipe. Se o jogador quer ir jogar na Ponte Preta, o Guarani deve liberar, não fazer loucuras. Jogadores dos níveis desses, o mercado tá cheio. Diz aqui Juarez de Paula. Não é o Guarani liberar, né? Por isso que eu perguntei para o Marcos Luiz se o contrato já estava vencido. Ele disse que sim, venceu no dia 30 de novembro. Então o jogador está solto no mercado, ele não tem vínculo com nenhum time. Paulo de Tarso, fiquei aliviado em saber que a carestia se deve à escassez. Pensava que era por conta da especulação com dólar, que está enriquecendo meia dúzia. Ufa! Acho que ele está sendo irônico, né? Mas enquanto o mundo é mundo, sempre foi assim. Só na época do escambo que não era assim. Quem tinha arroz trocava por feijão no mesmo patamar, né? Mas quando apareceu o dinheiro, aí quando há uma escassez, há um aumento de valor do mercado. Agora, quando você quiser, a sonora está pronta aí do Michel Alves, Batistão. Boa tarde, estou na Capela, em Vinhedo. É o Furlan. Está na Capela? Capela o quê? Capela é um bairro ou é uma capela? Capela, uma igreja pequena, será que é isso? Estou na Capela, em Vinhedo. De qualquer maneira, um grande abraço para você, Furlan, e para todos aí de Vinhedo. Vamos ouvir então, Marquinhos. Fala, nós Michel. Começamos aí a temporada 21, na verdade, a 20, ela entrou na 21, né? E aí logo que finaliza o Paulista, a gente tem a troca de comando, com a saída do Felipe, né? E a gente já vinha planejando, e aí tem a busca de um novo treinador, e montar, e naquele mesmo momento o meu planejamento já estava bem estabelecido. Aí a gente traz o Alan, né? E aí vem finalizando com algumas contratações. Tivemos um Paulista onde tivemos a classificação, mas a maneira que foi a saída, e aí eu recordo na época, e vocês sabem, a derrota que tivemos no derby, ela potencializou a desclassificação com o Mirassol nos pênaltis, mas classificamos, a equipe brigou e pênalti infelizmente não foi o suficiente. E aí montamos o Brasileiro, né? Aí sim a gente traz o Daniel Paulista e a sua comissão técnica, e aí é um avanço no sentido de que você consegue fazer uma competição desse nível com o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo e todas as equipes, Curitiba, Goiás, investindo forte. E nós não tivemos a troca de comissão, que e a gente tem que reconhecer, é um avanço isso dentro do futebol brasileiro, em especial também em Campinas e no Guarani, por toda a responsabilidade, por toda a cobrança que tem por parte da imprensa, por parte da torcida, por parte do clube, enfim, tudo que você já sabe muito melhor do que eu. A gente faz um baita campeonato que nos dá a possibilidade de brigar até o fim pelo acesso, e aí coisas do futebol, eu não lamento, não tenho arrependimento de nada. A gente já debateu bastante sobre o que foi o ano internamente, no que a gente tem que melhorar, e aí sim é o que eu vejo, né, da nossa evolução, desses erros do que fizemos,
que eu penso que nada é em vão, né, Batista? Então, fica aquele gostinho de quero mais, e agora estamos trabalhando aqui forte já para a temporada 22, aí não se tem férias, né? A gente trabalha aí mais de 12, 14 horas aí mínima, 20 horas, sei lá, eu viro dia e noite trabalhando aí para montar aí, pra gente ter um 22 tão bom ou melhor do que foi 21. É mais difícil, nesse momento do Guarani, pela campanha que o time fez, remontar o time, mantendo a base, ou ir no mercado buscar novas opções? As duas coisas. A dificuldade da manutenção no sentido da valorização dos atletas, e a gente trabalha, e aí tem uma troca, que é uma via de mão dupla, né? O atleta também ele entende que o Guarani ele tá se estruturando, ele tá conseguindo manter aquilo que combinou. No Guarani hoje a gente não conta história, o discurso é um só. Eu sempre falo isso aos atletas, com o treinador que a gente vai contratar, o que for cumprido, o que for combinado vai ser estabelecido. E aí não se conta história, amanhã, talvez. Então por isso que a nossa relação no vestiário ela é muito próxima. Às vezes se colocam que, por exemplo, o vestiário está dividido. Nunca existiu vestiário rachado no Guarani, nunca. Só que se a gente ficar debatendo, mas que existe externamente, eu tenho a minha maneira de trabalhar. Não sei se é a certa, não sei se é a melhor, mas é a minha maneira. Exemplo, você acabou de falar um ponto aí. Eu não sou um cara de ficar falando de contratação, eu não sou um cara de ficar falando, se me mandar mensagem, contratou esse, você sabe muito bem disso. Só que isso é um procedimento com todos. É a minha maneira. Se é certo ou errada, é a minha maneira. E eu preciso colocar. Se eu entendo que assim seja um caminho, assim faço. Mas, tanto quanto manter, como montar numa situação dessa, ela se torna difícil, porque o sarrafo sobe, a cobrança ela é outra, em função daquilo que se apresentou, mas existe uma coisa muito importante, que é credibilidade, né? Antes você tinha que briga, você luta, hoje não. Então hoje já se tem uma abertura no mercado, já se tem uma possibilidade de um entendimento de trazer atletas, e isso nos dá uma condição assim dentro de um filtro que nos deixa um pouco mais seguro, não tranquilo, porque eu sempre coloco que tranquilidade no futebol não existe, né? Em 2022, Michel, dos 20 times participantes da Série B, 17 vão manter os seus treinadores. Na sua opinião, a lei que mudou para dificultar a troca dos treinadores é a grande responsável? Ou você pode imaginar, ou existe uma sinalização que os clubes no Brasil estão começando a se organizar melhor? São as duas coisas. Eu acho que a lei ela ajudou, mas o filtro ele começa a ser melhor, o acompanhamento do dia a dia do trabalho. Eu vou falar assim, da minha parte, por exemplo, eu vivo o Guarani 24 horas, então eu acompanho todos os treinos, eu sei tudo o que acontece, eu estou sempre presente, eu não escuto, me falaram que aconteceu isso, não, eu presenciei. Se alguém me chega alguma informação, eu vou checar, então eu vejo o treinamento, eu acompanho tudo que acontece eu acompanho. Então assim, eu sei, às vezes existe uma cobrança no treinador, existe uma cobrança no trabalho, e eu estou sabendo disso, eu estou acompanhando, mas existe um entendimento interno, né? Eu lembro que quando a gente traz o Alan, muita gente falou, olha, lá no início da temporada, eu estou me retornando um pouquinho só para fazer contextualizar melhor. Mas no Campeonato Paulista a gente faz uma competição, entendeu naquele momento para um Campeonato Brasileiro uma mudança da maneira, da metodologia, do jogo, da característica, do que a gente tinha, do que a gente ainda ia trazer, e aí vem o Daniel, né? E aí a gente faz essas 38 rodadas aí de uma maneira muito consistente, mas sempre no primeiro treino, assim, quando chega o Daniel, a gente já começa a entender que vai dar resultado, que as coisas vão acontecer pela característica dos jogadores que nós temos. E eu acho que o filtro, aí ele está. O Daniel também, quando nós contratamos, você recorda, ele também teve um pouco de crítica, ele teve um pouco uma certa rejeição. Mas pelo fato da gente... como é que eu posso te explicar? Vou dizer assim, quando eu
decido contratar um treinador, eu não decido contratar um treinador da noite para o dia. Hoje, amanhã acordei, é o Daniel Paulista. Não, existe um trabalho, existe uma busca de informação, existe uma relação e um acompanhamento do trabalho que tem. Não é porque tem nome ou não tem nome, ou tem o trabalho. É aquilo que o Guarani precisa, nas condições naturalmente que o Guarani tem de trazer, e pela metodologia de treino e trabalho dele, aquilo que ele pode nos entregar. Aí sim vem isso que você está falando, essa segurança, nas 17 equipes manter, porque está comprovado que você ficar trocando o treinador, além de você gerar um passivo para o clube muito grande, você não chega a lugar nenhum. Então, assim, não existe um caminho, você tem que procurar acertar e vai ter erros. É na vinda do treinador, é na vinda do comandante. E isso sim vai fazer a diferença. Trazer só porque daqui a pouco, por exemplo, digamos que hoje sai um treinador, já vem 10 nomes, o nome mais bonito, ou o nome que os outros mais gostam, ou que o amigo indica. Não funciona assim. Futebol é muito sério. Futebol, além de ser um negócio, é uma paixão, mas é algo muito sério. Então ele deve ser tratado da mesma altura, com a mesma responsabilidade, com a mesma com a mesma atenção. O Guarani bateu nas duas traves, dos dois postes do acesso, depois bateu no travessão, pingou quase em cima da linha, a bola não entrou e o Guarani não subiu. E aí a gente acompanha, né, mesmo que não tão próximo, de uma maneira tão próxima como vocês, todo o trabalho que é desenvolvido, principalmente de um negócio chamado avaliação de desempenho, né? Esse negócio do jogador entrar em campo hoje sabendo por que ele vai treinar aquela jogada, para jogar contra aquele adversário. Né? Nós vamos treinar bastante hoje um posicionamento de primeiro pau, porque os caras batem só no primeiro pau, só para dar um exemplo. Então o jogador hoje ele tem informações que você, ainda muito jovem, talvez não tinha no seu início de carreira, esse leque de informações que facilita muito a vida do atleta. E esse negócio da bola ter batido nas duas traves, no travessão, e em cima da linha e não entrou, passou por 3 pecados, na minha avaliação. E aí a pergunta: a goleada sofrida em casa para o Vila Nova, depois o jogo na mão e a torcida do CRB indo embora, sabendo que ia tomar o terceiro gol, o Guarani ganhando de 2-0, e aí dá um apagão e o time sofre um empate e deixa 2 pontos lá. E depois aquela virada inesperada, incompreensível contra o Confiança em casa. Eu nem falo do jogo do Goiás, onde o Guarani já poderia ter chegado na primeira divisão, não fossem esses deslizes. Então, apesar de todo esse grande leque de informações, da tecnologia, da estrutura, da orientação, de tudo isso que está à disposição dos atletas num momento mais moderno e mais evoluído do futebol, por que é que de vez em quando acontece esse tipo de, como diria Raimundo Fagner, de deslize e que bota, como diria Tim Maia, tudo a perder? Tigrão, o que eu vou te falar? O futebol, ele tem tudo isso que você está falando, toda essa tecnologia. Eu, de fato, quando atleta fui, a informação, ela era... Eu lembro que o treinador, ele pegava jornal, ele ligava, ele buscava o mundo, contato e relação. Não tinha como hoje nós temos a internet, nós temos scouts, nós temos analistas de desempenho, os auxiliares que trabalham muito, o treinador. A informação ela tem para todo mundo. Hoje existe um acordo dos clubes, acordo dos clubes de se passar os jogos na íntegra para as equipes, né, gravado de forma aberta, né, não é só aquela câmera fechada. Então a gente tem tudo isso aí que você está falando, mas ao mesmo tempo a ação, a partir do momento que o jogo começa, por mais que você treine, você tem uma ideia, você tem um conceito, mas é imprevisível, porque é a decisão do jogador, né? Aquele momento do 1 contra 1, aquele momento da tomada de decisão que é milésimos, é ele. É isso que faz às vezes a diferença de um jogador que ele chega num determinado nível e de outros. Então,
Então, assim, isso a gente não controla. A gente controla o abastecimento de informação, o treinamento de forma cansativa, de forma exausta, é vídeo, é material, o que o treinador faz a todo dia, informações do ar. Informação você tem de tudo. Tudo que você pode imaginar do adversário se consegue. Agora, a partir do momento que a bola rola, a decisão é dele. Você vai ter um conceito, a metodologia, a orientação do treinador para tentar definir alguma coisa, mas ali dentro, quando começa, é dele. E sobre os pecados capitais, você falou dos jogos, além desses que você falou, eu tenho o fato do Vila Nova lá. Porque se nós tivéssemos o VAR é diferente, porque você pegar o jogo do Vila, o jogo do Confiança, o jogo do CRB, digamos assim, nós tínhamos o resultado e talvez foi uma incompetência nossa no sentido de performar, de assumir o resultado. Você tem o CRB, você tem aos 30 do segundo tempo, você tem a torcida contra a equipe, a torcida contra a favor, no caso do Guarani, porque ela está tentando desestabilizar o CRB, e aí você não tem o controle. Mas o jogo do Vila Nova, do VAR, e aí vem uma falta grande. Por que eu falo isso? Porque as pessoas falaram assim, olha, muita gente falou assim, Tigrão, pô, mas não sabia do VAR, por que entrou? Não sabia não. Eu fui saber do VAR 5 minutos depois do jogo. 5 minutos do jogo iniciado. Eu recebi uma mensagem no meu telefone e falou assim, o VAR não está funcionando. Aí eu peço ao meu gerente de futebol descer para corrigir essa informação, porque a gente chega 2 horas antes do jogo, certo? E eu lembro que na hora até brinquei com o VAR, estava o técnico, falei, tá tudo certo, tá tudo certo, tudo certo, tá tudo certo. Existe a relação de confiança no trabalho e nas pessoas, tá tudo certo, ok, vamos embora. No outro dia, o Gaciba me liga, e aí me explica, 2 minutos ou 5 minutos antes, mas 2 minutos antes do jogo, o árbitro chama o Daniel Paulista, chama o treinador do Vila Nova, o Igor, chama o capitão do Vila Nova e chama o capitão do Guarani e diz, tem um problema técnico, vamos buscar a solução desse problema, enquanto isso a decisão é só minha, de campo. Tá bem, tu subentende o quê, Tigrão? Que vão arrumar o problema técnico. Só que o problema técnico não vai ser consertado. Então ali, em função de toda a busca que a gente fez dos gols, do impedimento, do não impedimento, eu acho que seria diferente aqueles 3 pontos ali, em função daquele momento da competição. Mas afirmo também com você, esses jogos aí do CRB, o jogo do Confiança em casa, é sempre ruim você jogar com uma equipe nessas condições que buscava a luta por não rebaixamento. É sempre melhor você jogar contra equipes que está buscando lá na frente, mas ao mesmo tempo você tem aquele jogo do Vasco, que você pega um pênalti aos 42 e faz um gol aos 45, aos 44, acho, logo em seguida, que também ninguém esperava. O Vasco faz o gol ali e acaba o jogo. Então o futebol ele te tira, mas ele também te dá situações, né? Bom, Batista, aí um trecho, né, da entrevista do Michel Alves, superintendente de futebol da equipe do Guarani, na entrevista que ele concedeu hoje na tela da Band, Batistão. E eu quero dar uma dica para você que quer fazer um churrasco show de bola. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. E a Mites Bife, lá você encontra carnes frescas de qualidade todos os dias e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, hein? Você ainda não comprou os ingredientes para a ceia da virada? Vai passar o Réveillon onde, hein? Então atenção, hein? Vá até a Mites Bife. Tem leitoa com ou sem tempero, últimas unidades, hein? Lombo suíno, pernil suíno, frango defumado, tender com osso da Sadia, tender bolinha Aurora. E se você vai viajar, vai passar o Réveillon fora de Campinas, leve as suas encomendas. Basta você encomendar na Mites Bife. Ele deixa tudo pronto para você, congelado para a viagem. Quando chegar lá, você só vai esquentar, né? Você só vai ter o trabalho, portanto, de preparar
mas já leva daqui que o preço é muito, mas muito melhor. Loja aberta para atender você e a Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Esquina com a rua Piquete, bairro Nova Campinas. Divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. E ele pode também fazer o seu churrasco. Leva todos os ingredientes, leva o churrasqueiro e leva também os garçons. Você não terá nenhum trabalho. Anote aí o telefone para fazer o contato com o Denilson. 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. E aí, CH, o que você achou da entrevista do Michel Alves? É sempre muito bom conversar com ele, né? Ele é muito claro, objetivo, responde aquilo que você pergunta, não enrola. E eu acho que eu aprendi nessa longa estrada da vida no futebol, e o homem forte do futebol, que é o caso do Michel, ele falou isso entre uma resposta e outra. Ele tem que estar na beira do gramado, ele tem que estar conectado. Esse negócio de homem de futebol, executivo de futebol, que fica só atrás da escrivaninha, não funciona. A tecnologia é importante, tudo é muito importante, tudo. Mas a essência não pode ser perdida. E o Michel, ele trabalha mais ou menos da maneira que eu penso o futebol. Ele tem a parte de estatística, ele tem a hora da escrivaninha, mas ele tem um contato muito firme e forte e muito próximo com o vestiário e com os treinamentos e na beira do gramado. Isso é muito importante, você precisa ver. Tem coisas que não adianta contar para você. Ele fez um apanhado geral da situação, como ele pensa, como será o futuro. Foi uma entrevista muito boa que eu tive a alegria de participar e fiquei muito satisfeito, mas eu tiro aquilo, a mensagem que ele passou nessa entrevista é aquilo que a gente já tinha, né, Batista? Que o Guarani vai continuar na mesma rota de responsabilidade financeira. Vai respeitar o planejamento. E esse foi um dos segredos dessa administração e do trabalho do próprio Michel, que termina com moral a temporada de 2021. E olha que o Guarani não subiu, hein? Normalmente, quando isso acontece, e a cobrança é sempre muito forte, porque o Guarani tem uma história maravilhosa e uma torcida gigantesca, normalmente se questiona muito o trabalho do executivo de futebol. E o Guarani bateu na trave, não subiu, e mesmo assim todo mundo respeita o trabalho, porque viu que com pouco dinheiro e com bastante criatividade e com competência, o Guarani entregou um campeonato além do razoável, um campeonato bom. Voltou para a Copa do Brasil. E eu só acho porque a gente vai ter que ver na prática, né? Como a gente está projetando. Em 2022 vai ser na mesma batidinha. Responsabilidade financeira, pezinho no chão, muito trabalho, e deixar eles trabalharem. Porque eu pelo menos adotei isso. Como eles entregaram nos 2 últimos anos um trabalho bom, eu tenho a impressão que será assim em 2022. Então, é o chamado voto de confiança, não é? Você fez uma pergunta anterior em relação às peças de reposição. Eu quero aguardar, porque eu tenho certeza que o Guarani vai encontrar um caminho para montar um time competente e competitivo. Se vai subir o ano que vem, se vai durar 10 rodadas da Copa do Brasil, se vai fazer sucesso no Campeonato Paulista, eu não posso dizer. Mas eu vou continuar na mesma linha de comentário que eu tenho adotado com eles. Eu vou esperar os primeiros dias de janeiro, porque eu tenho a impressão que o Guarani vai apresentar peças importantes e peças interessantes para montar um time competente. Estamos em AM 1170 para a região de Campinas, também em 85.7 FM, e para Ribeirão Preto
em AM 1270. Futuramente também Ribeirão Preto vai ser beneficiada com o canal de banda estendida em FM. Por enquanto só o AM. Temos um grande ouvinte lá, o doutor Marcelo Tintibel. Marcelo Tintibel, que é cirurgião especializado em mãos. Trata muito essa questão do túnel do carpo. E ele é um ouvinte assíduo lá em Ribeirão Preto, não perde um só programa. Marcelo Tintibel, um grande abraço para você aí na ex-capital do café. Daqui a pouco tem mensagens de áudio no Fala Galera, 971021493, mas vou ler aqui mais algumas mensagens com relação ao Guarani. Boa tarde, Batista. A torcida do Náutico está levantando as mãos para os céus pela saída do João Vitor. Vê com o Marquinhos se eles não querem levar o Índio de brinde. Obrigado, Ferraz do Proença. Foi irônico aqui o Ferraz com relação ao Índio, que já renovou o contrato e vai permanecer no Brinco de Ouro. Anotem aí, Guarani vai perder o Regis. Não tem como competir com o time da Série A. Com isso, vai investir no Andrigo e talvez até no Rodrigo Andrade. Boa tarde, Batistão. O Guarani chegou a pensar ou ter alguma especulação em ser vendido para se virar um clube empresa, como estamos vendo no Brasil? Abraços, Jair de Jales. Olha só, Jales. Primeira vez que vejo aqui um ouvinte de Jales, hein? Que é uma belíssima cidade, conheço. Já estive em Jales. Jair, não teve nenhuma proposta para comprar o Guarani. E é assim, ó, só é possível comprar se o clube optar pelo SAF. Se não optar pelo SAF, não tem como vender. O clube de futebol ele só pode ser adquirido através dessa nova regulamentação. O time tem que aderir a esse SAF, se tornar SA, o que aconteceu com o Cruzeiro. Aí ele está apto, portanto, a ser negociado e permanecer na divisão que ele se encontra. Se ele for vendido e quem comprar, se ele deixar, se o CNPJ for trocado, ele vai começar lá na última divisão. Então já aconteceu isso, inclusive, né? Com alguns clubes, o caso da Ferroviária, por exemplo, aconteceu isso. Ela começou na última divisão e veio subindo, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. Então não tem como fazer essa transação permanecendo na divisão se o clube não aderir ao programa do SAF. Mas até agora não tenho notícia de que o Guarani tenha recebido alguma proposta para ser vendido, tá bom? Boa noite, Batista. Se for para o Regis ficar apenas para o Paulistão, não vale o investimento. Ele que vai então embora para o Curitiba. E aí, CH, ficaria com o Regis somente para o Paulista, já que o Paranaense é muito fraco. E aí, no segundo semestre, tem o brasileiro da Série A lá. Não, porque para ficar com o Regis, Batista, tem que fazer um esforço financeiro grande. Eu só ficaria com o Regis para fazer uma proposta sem loucura, sem fugir do orçamento, pisando no chão, pezinho no chão, se fosse para ficar o ano de 2022 inteiro com ele. Se não, deixa ele ir para o Coritiba, talvez melhoraria um pouquinho a investida para ficar com o Andrigo e pararia por aí, não faria loucura não. Boa noite, Batista. Bruno Nazário poderia ser uma novidade no Guarani? Abraço, Leandro. Não tem nada, né, Leandro? Até agora ninguém falou em Bruno Nazário. Ele é bom jogador, gosto do Bruno Nazário, acho que seria uma boa, mas até o momento ninguém falou em Bruno Nazário. Batista, acho que o Guarani vai investir proporcionalmente ao Paulista, depois sim, investirá pesado para a Série B. Abraços, Cavalcante. Boa tarde, Batista. O Guarani vai perder Andrigo e Regis e nessa altura não vai achar no mercado a reposição à altura. A diretoria é muito passiva
Bruno de Brasília. Opa, abraço para você, Bruno. Abraço aí para todos de Brasília. Boa tarde, será que o goleiro do Vitória, o Ronaldo, seria uma boa contratação para o gol do Guarani? Sou Carlos de Souzas, Campinas. Opa, Souzas, onde nasceu a minha mãe, Eunice Pereira. Nasceu em Souzas, depois mudou-se para Ourinhos, divisa com o Paraná, né? Ourinhos, eu nasci em Chavantes. Nessa época, os meus pais moravam em Chavantes, mais precisamente no distrito de Irapé. Irapé era um distrito ligado a Chavantes, não tinha ponte para atravessar, depois fizeram uma ponte, mas o cemitério ficava lá, nesse distrito. Então não tinha como ir de carro, só dava para ir a pé. Ir a pé. E o distrito, que não tinha nome, acabou ganhando o nome de Irapé, porque só conseguiriam ir a pé ao distrito. Então ganhou o nome de Irapé. Então na minha certidão de nascimento, não tenho mais, né, porque me casei, mudou, mas na minha certidão de nascimento estava lá o local de nascimento, Irapé. Tá perguntando aqui do Ronaldo, hein, Marquinhos? Ronaldo, goleiro do Vitória. Tem alguma possibilidade aí de contratação? É o Carlos de Souzas. Não, o nome não foi ventilado do Ronaldo. Vi algumas partidas do goleiro, mas para trazer o Ronaldo, eu fico com o que o Guarani tem nas mãos aí para a disputa do campeonato, Batista. Guarani paga 75 mil para Maxwell e vai perder Andrigo e Regis. É piada inaceitável, é o Beto. Não sei se o Guarani paga 75 mil, né? Mas... A informação é essa aí, Batista, 75 quilos de alcatra. Então. Se paga 75 mil para o Maxwell, o Guarani fez besteira. Não sei o porquê, né? O Guarani tem feito tudo certinho, tem um plano ajustado de finanças e tal, e pagaria 75 mil por um jogador que não passa nem perto do Regis. Não sei o motivo. Talvez o Guarani tenha sido ludibriado, né? Quem vendeu a imagem do Maxwell vendeu muito bem. Na prática ele não funcionou, foi um 0 à esquerda, não luziu, comprometeu nas vezes que entrou em campo e não vale quanto pesa. Bom, daqui a pouco eu volto contigo aí, tá bom, Marquinhos? Até já! Até já, 18h41. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram
Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Vila do Grão, qualidade e praticidade no seu dia a dia. Acesse viladogrão.com.br. Baixe o app e fique por dentro. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Temos a escolha de aguardar a dificuldade acontecer para reagir, ou nos prepararmos e prevenir criando uma margem mínima de segurança. A segunda opção é a melhor. Não espere ser surpreendido ao perceber que tudo está se encaminhando para um resultado preocupante. Aí é o momento certo de buscar novas alternativas para evitar cair no buraco. Depois que estiver lá dentro, será muito difícil de sair. O ano novo está chegando e o momento é agora. Como diz a canção interpretada pelo portelense Noite Ilustrada: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quando você quer, você pode, ninguém te segura. Feliz 2022, com força, a força da superação. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Iga Atacado, os melhores preços, muito mais para a sua economia, no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias, grande variedade de produtos da melhor qualidade, tudo para o seu dia a dia, cestas básicas e também produtos especiais de época, festas e muito mais. O Iga aceita vários cartões de alimentação para o pagamento das suas compras. Confira em iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial, loja em Campinas e em Santa Bárbara do Oeste. Você já conhece o Vila do Grão? Localizado em frente à entrada principal da Lagoa do Taquaral, oferece uma infinidade de itens no hortimercado, açougue diferenciado e padaria. Serviços de lanchonete e restaurante com espaço para 180 lugares e área externa para se refrescar enquanto admira a paisagem. O Vila do Grão também dispõe de serviço de valet. Saiba mais. Acesse viladogrão.com.br. Baixe o app e fique por dentro. Vila do Grão, qualidade e praticidade no seu dia a dia.
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Sim, para todo mundo ouvir em AM 1170 para Campinas e em FM 85.7. E também AM 1270 para Ribeirão Preto. Estamos nos aplicativos Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio e também o aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode me assistir apresentando o programa aqui pelo YouTube. Primeira mensagem vai para o ar. Boa tarde, é o Campos do Jardim do Lago. Desculpa a minha ignorância, o Luca foi revelado na ponte, saiu da ponte preta em 2017 pro mundo. Ele não foi campeão pelo Corinthians em 2015, não? Esquisito. Sabia que o Luca era a revelação da ponte, não. Então, mas quem que falou que o Luca é a revelação da ponte? Não ouvi ninguém falando que o Luca é a revelação da ponte. Batista. Oi. Eu coloquei que ele saiu da ponte para ir pro Corinthians. Quem falou disso fui eu. Ele saiu da ponte para jogar no Corinthians, não foi isso que aconteceu? Não. O Luca... O Luca foi um dos destaques do título do Corinthians em 2015, né? Ele se destacou pelo Criciúma antes, em 2013 e 2014. Foi comprado pelo Corinthians, fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro em 2015 no 3-0. Aí depois perdeu espaço no Corinthians, não estava sendo aproveitado pelo Fábio Carilli, não seria aproveitado pelo Fábio Carilli, aí foi emprestado para a Ponte. Então me perdoe, foi eu que falei, Batista. Ah, perfeito. Então é isso que o ouvinte está colocando, né? Ele não foi revelado na Ponte, ele foi revelado pelo Palmas. Surgiu em 2006 e aí passou pelo Criciúma, Chapecoense, Cruzeiro e Corinthians. Aí veio para a Ponte, da Ponte ele saiu, foi para o Internacional, saiu fora do país, mundo árabe, voltou para o Bahia, voltou para o mundo árabe e depois para o Fluminense. Essa é a carreira do Luca.
Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, equipe. Batista, o diretor de esporte do Guarani, junto com o departamento de marketing, tem que tentar fazer mais serviço para tentar contratar um goleiro experiente, um goleiro rodado. Eu sei que os cofres do Guarani tá liso. O cofre do Guarani tá mais liso que pneu de caminhão de circo. Só que é o seguinte, eles têm que tirar um coelho da cartola. Corre atrás, vai atrás de um goleiro experiente, porque senão é de novo aquele perereco, de novo, por causa de goleiro. Chega de, pelo amor de Deus, o departamento de marketing e o diretor de esportes tem que correr atrás de um goleiro experiente e rodado. Porque senão não vai dar não, hein? Com esse time aí, com esse goleiro aí, não vai dar não. Que é o Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino, da pele até o pó do crematório. Aê! Fazia algum tempo que o Jonas de Jesus não comparecia e agora ele compareceu com a mais recente dele, tá mais liso do que pneu de caminhão de circo. Acho que ele poderia acrescentar aí, né, circo de periferia, o circo Mambembe, porque antigamente tinha alguns circos que eram riquíssimos, né, tinham carros de último tipo, caminhões de último tipo, mas o circo Mambembe sofreu uma barbaridade. Eu falo isso porque eu sempre gostei muito de circo, fui muito de circo, e aí, na época existia bicho, né, em circo, o leão era muito magro, os bichos sofriam uma barbaridade, hoje não existe mais isso, mas os carros eram muito velhos, caindo aos pedaços. Era o circo Mambembe que rodava pela periferia do Brasil, pequenas cidades, regimentando um público pequeno aqui, outro ali, o chamado circo de lona furada. Mas valeu, beleza, tá aí, né? Mais uma do Jonas de Jesus. Abraço para você, muito obrigado. Mais um ouvinte. Batista, boa tarde ou boa noite. Batista, eu queria saber, cara, o que é que você acha? O time não tá envelhecendo muito esse time não, Batista? Muito negro de 30, 34, 30 não sei quanto. Tem que dar uma mesclada aí, cara. Eu acho que tá ficando um time muito velho. O que você acha? Aqui é o Ivan de Sumaré. Obrigado, tenha uma boa noite. Fica com Deus, meu irmão. Para você também, Ivan, muito obrigado. Um abraço aí para todos de Sumaré. Eu penso que o ideal, tudo na vida existe o ideal e o possível. O ideal é uma mescla onde a média de idade não passe de 26 anos. Se passar de 26, 25, 26 anos, o time fica muito envelhecido e vai ter problema físico para tocar o campeonato, especialmente a Série B, que é uma maratona. Mas tem que ter experientes. Não dá para montar um time só de garotos, porque aí vai ter problema. Então, me parece que o objetivo da Ponte é esse, né? Fazer uma mescla. Por isso está trazendo aí alguns jogadores experientes. Tudo é assim, né? O remédio, a diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Ele pode ser remédio ou pode ser veneno. Depende da dosagem. Então, no ponto certo, se conseguir o equilíbrio, funciona bem. Porque só de garoto não funciona e só de experiente também não funciona. Tem que ter essa mescla no ponto certo para tocar, para buscar o equilíbrio. Vamos ficar de olho nas próximas contratações da Ponte, para termos uma avaliação mais definitiva como é que vai ficar essa questão da idade da Ponte na temporada 2022. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Filho Nascimento, CH. Aqui é o Relato de Hortolândia. Eu estou aqui dentro do Zeno com essa contratação desses volantes veteranos aí, já rodado, mais rodado que caminhão de entrega. Eu não vejo a probabilidade do Leonardo tentar no banco para esses veteranos aí. Leonardo é um jovem, muito bom de bola, artilheiro, volante artilheiro. Sério, eu acho que assim, na minha concepção, ou ele é titular nesse time da Ponte, ou a Ponte vai fazer dinheiro com ele, porque primeiro precisa de dinheiro. Segundo, se esses veteranos estão tendo mercado, imagina um menino
na idade e jogando o futebol que o Leonardo joga. Ele não tem mais mercado porque as contusões atrapalharam ele um pouco. Mas é um grande jogador, tem que ser ele mais 10 desse time da Ponte Preta aí. Obrigado a todos, boa noite, um abraço. Avelar de Hortolândia. Eu penso assim também, ele é muito bom, tem muita qualidade, vai com certeza, né, render aí, não só no aspecto, no aspecto técnico, mas também financeiro. Só que ele tem que jogar, ele tem que ser colocado na arena, como foi aí nesses jogos finais do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele foi fundamental para a Ponte permanecer na Série B para a temporada 2022. Muita gente fala do Santos, né? O Santos revela muitos garotos lá, uma base forte, e o Santos não tem medo, coloca os meninos para jogar. Muito do que acontece no Santos é a falta de jogador. Como não consegue contratar grandes jogadores, lança a mão de meninos da base. Como a qualidade tem base, evidentemente que, tendo qualidade, lançando, ele vai brilhar, ele vai luzir no time principal. Então a Ponte não pode cair nesse erro. Vi aí que o Léo Santos está chegando, né, jogador 23 anos do Corinthians. Pelo jeitão do negócio, ele está vindo para ser titular. Acho um erro, porque o Thiago Lopes, ele entrou, deu conta do recado, não sentiu o time de cima. Ele tem muita qualidade, então o ideal seria mantê-lo jogando na zaga. Vem o Léo Santos, tudo bem, o Léo Santos vem, né, fica aí na reserva, fica no banco. Porque o Thiago Lopes, além de ser bom de bola, ele é patrimônio da Ponte, ele é passivo da Ponte. O Batista, o mesmo ocorre com o Leonardo, né? O que acontece é que precisa ter convicção das coisas que faz, né? Eu gostei de uma resposta, entre outras, do Eberlin. Você tem que respeitar a opinião de todo mundo, evidentemente, mas você tem que ter um sentido do seu trabalho. O que acontece no Santos é que a arquibancada, a história, o DNA do Santos permite isso. Em alguns clubes, a torcida bate o pé na arquibancada, a diretoria muda o rumo das coisas, tem que ter convicção, não é? E o Eberlin falou muito sobre isso. Tem que ter um sentido do trabalho. Por exemplo, veja o que aconteceu com a contratação de treinadores na Ponte nos últimos 2, 3 anos. Se você pegar a característica de cada um daqueles que foram contratados do Gilson para trás, você vai perceber rapidamente que um não tem nada a ver com o outro. Então você tem que ter o conceito. E o Eberlin, eu não sei nem se isso vai dar certo, tá? Mas ele tem um sentido muito claro, que é respeitar o DNA da Ponte. E saber, evidentemente, qual é o caminho a ser traçado. Nós vamos fazer um time cheio de volantes. Eu posso discordar, você também, a torcida pode não gostar, mas ele já adotou um sentido do trabalho. Sentou com o treinador, nós vamos fazer um time desse jeito. Vai ser reativo quando jogar fora de casa, e dentro de casa vai se soltar um pouquinho. É conceito isso. É saber, evidentemente, qual é o caminho. Vou repetir, se vai dar certo, eu não sei. Agora, não pode ficar mudando a cada campeonato que termina, a qualquer tipo de manifestação negativa. Futebol não se faz assim. Futebol se faz com planejamento, com inteligência, com critério, com conceito. E essa coisa de respeitar o DNA é muito importante. O DNA do Santos permite isso. Cada time tem o seu. E da Ponte e sempre foi, pelo menos o tempo que eu estou em Campinas, eu concordo com isso. A torcida, as pessoas, elas valorizam mais o jogador que tem muita garra do que a filigrana, do que o cara que dá chapéu. No Guarani, por exemplo, é diferente. No Fluminense é diferente. Do Corinthians é outra maneira. Do Santos também. E me parece, teoricamente, que é esse o sentido do trabalho da Ponte com essa atual administração. Quero mandar um grande abraço aqui para o Vicenzo Gripo. Vicenzo Gripo
está nos ouvindo e até participando. Ele concorda aqui, dizendo que realmente há necessidade de uma mescla. Cita Zé Carlos em 78, o Guarani foi campeão brasileiro. Vanderlei, Jair mais de cá em 77, Ponte vice-campeã contra a equipe do Corinthians. E o Vicenzo, que é goleiro, né? Participa aí de várias competições, futebol varziano, e ele esteve jogando agora recentemente. Teve um jogo histórico reunindo jogadores da velha guarda no estádio Moisés Lucarelli. Assiste o vídeo aqui. Aliás, eu estava convidado para comparecer, fui convidado, na verdade, para comparecer, e não pude comparecer devido a um compromisso anteriormente assumido, e aí não foi possível comparecer lá no Majestoso. Mas vários ídolos do passado estiveram presentes e o Vicenzo Grippo esteve lá, jogou no gol. Vicenzo Grippo, que é proprietário da Aivezum Logistics, parceira comercial da Rádio Bandeirantes. A Aivezum atua com comércio exterior, né? E tem realmente uma precisão muito grande nesse trabalho de logística para comércio exterior. Tem escritório central aqui em Campinas, mas atua em toda a Europa, Estados Unidos e também na Ásia. Vicenzo Grippo, um grande abraço para você, muito obrigado aí pela mensagem. Final de ano complicado aqui, muita correria, não deu, mas vamos tomar uma aí em janeiro, né? A hora que passar a correria, vamos com certeza nos encontrarmos aí para tomar uma. Grande abraço para você, um feliz 2022 aí com saúde e muitas realizações. Mais um ouvinte no ar. Fala, Júlio, boa noite, aqui é o Paulão de Dic 6. É o seguinte, de repente o Guarani realmente não precisa nem contratar um goleiro. A gente precisa de um treinador de goleiro, porque um cara de 1,50 m de altura, porra, jogou futebol aonde profissional? Cara, sinceramente, não dá para liberar o Gleger para voltar aos treinamentos no Guarani, porque eu vi ele treinar os goleiros do Guarani, o Gleger conhece e muito. Agora esse Austrália, desculpa, mas não treina o time do meu bairro lá, não treina o time do Dic 6. Não treina no time do Dic 6. Aí realmente você arrebentou o cabeçote, hein? Mais um ouvinte no ar. Muito boa noite, Júlio e toda a equipe. Eu não tenho dúvida nenhuma que o ser humano nasceu para ser feliz. E sendo assim, eu aproveito para desejar muitas bênçãos, felicidades e saúde para todos em 2022. Eu gostaria muito que o Guarani contratasse um arqueiro que impusesse respeito diante dos seus adversários. Nestes últimos anos, o Guarani tem pecado muito nisso. E um grande time começa por um grande arqueiro. Na minha opinião, essa deveria ser a principal contratação do Guarani. O que vocês pensam disso? Um abraço para todos. Munhoz, do Suíça Park. Ô Munhoz, um grande abraço para você também. Feliz 2022, com saúde e realizações. Bom, CH, pode opinar aí. Ele está dizendo que um time precisa ter um bom arqueiro. Bem, o Vicenzo Grippo deve saber mais a respeito disso, né? Porque ele é goleiro. O Gleger não está participando conosco, está de férias, então você é o escolhido para responder a pergunta do ouvinte. Não, posso responder. O Gleger, quando saiu de férias, me deixou uma procuração para falar de goleiros. O que eu mais gostei da colocação do nosso querido ouvinte foi arqueiro, não é, Batista? Mas ele tem toda a razão. Nós temos aqui os três comentaristas, né? O Tigrão, eu e o Gleger, falado muito a respeito. O Guarani já passou da hora de ter um arqueiro confiável. Com todo respeito aos meninos que estão aí, que são jogadores regulares, mas o Guarani precisa de um goleiro, como a Ponte tem o Ivan. Como tem na regra 3 também, o Igor Vinhas. Infelizmente o Guarani não tem. E faz tempo que precisa contratar um goleiro. Tentou esse, tentou aquele e não deu certo. Já passou da hora, o ouvinte tem toda a razão. Um grande time começa com um ótimo arqueiro, Batista. Eu gostei também, achei. Há tempos que não ouvia
essa nomenclatura, né? O goleiro ele tem várias nomenclaturas. Goalkeeper, que é a origem do futebol é inglesa. E, portanto, muitas pessoas chamam o goleiro de goalkeeper. Também já ouvi expressões como porteiro. O cara fica tomando conta ali da porta do gol. Guarda-redes. Também já ouvi guarda-redes. Você ouviu? Guarda-redes? Guarda-meta. Guarda-meta também. Então há muita controvérsia com relação a isso, né? O futebol começou na Inglaterra, mas o que dizem é que o futebol começou a ser jogado lá na sua origem, num colégio. E aí não existia gol, então colocaram um cara para ficar embaixo de um arco. Existia um arco lá no colégio, então disseram, olha, esses arcos aqui, né, um de lá e um de cá, esses arcos aqui não pode deixar a bola passar por ele. Se passar pelo arco, aí vai contar um ponto. E aí então cunhou-se essa expressão de que o cara que cuidava do arco era um arqueiro. E aí existem outras expressões, né? O Vincenzo Grippo está dizendo aqui, guapo, eu já ouvi também. Já ouvi guapo também. Então são várias nomenclaturas para falar de goleiro. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos. Aqui é Edmilson de Jardim Bandeira, Edmilson Cano. Sou bugrino, verde, da pele até o osso também. Eu acho que tem muita crítica referente aos jogadores que acabaram o campeonato pelo Guarani. Entendeu? Preparador de goleiro, não adianta também trazer um preparador de goleiro bom. Se o cara frangar no primeiro jogo, já não vai prestar mais. Eu acho que a torcida está muito crítica, sabe? Eu acho que tem que parar um pouco, dar uma confiança pros caras, meu. Sabe? Tem que fazer Campinas voltar a ser forte de novo. Campinas sempre foi forte, tanto na base do goleiro, atacante, tanto o Guarani como o Ponte, sabe? Eu sou um torcedor Guarani, tudo, mas eu quero uma Campinas forte, os dois times fortes, brigando, trazendo o Mengo aqui, sapecando o Mengo, sapecando o Vasco, quem for, ganhando o Palmeiras de 1-0, não interessa. Campinas tem que voltar a ser forte. Agora não adianta também, que nem os caras estão falando aí, a Ponte vai encher o time de volante, se não traz volante, critica, se traz volante, critica, se traz atacante, critica, se não traz atacante, critica. Pô, torcedor também, não dá pra entender o que ele quer, sabe? Tem que parar um pouco, pensar e apoiar o que estão aí. Vamos pensar um pouco na base também, gente, tá? Edmilson Cano, Jardim Bandeira, um grande abraço pra vocês aí. Legalzinho, um bom ano novo pra todos aí, tá? Da Band. Muito obrigado, para você também, um feliz ano novo, e eu concordo com você, tá? Eu concordo com você. No caso do Guarani, há uma certa, principalmente com os mais antigos, né? É difícil você fazer uma comparação com times extraordinários que o Guarani teve ao longo da história, né? 78 foi campeão brasileiro, mas outros times também, o de 88, vice-campeão paulista, 94, 96, com Amoroso e Luizão, enfim, Djalminha. Então essa comparação, às vezes, ela fica descalibrada com relação ao futebol atual. E aí fica querendo algo que não é possível conseguir. Querer, todo mundo quer. Todo mundo quer tudo. Agora, conseguir é difícil, né? Você pode sonhar e tem que sonhar alto, eu acho que é fundamental, mas tem que ter uma certa responsabilidade, né? Tem que ter o pé no chão, porque não tem o Guarani, no caso do Guarani, a Ponte também é a mesma coisa, não tem patrocínio, os patrocínios são valores muito baixos, não tem grandes investidores, não tem renda de bilheteria, e aí tira o dinheiro de onde? Aí fica esperando um ou outro jogador que possa ser negociado para poder alimentar o time durante o ano inteiro.
Então é muito complicado esse negócio, sabe? Eu, às vezes, faço algumas críticas e fico me policiando para não ser injusto, porque às vezes algumas críticas são injustas. A gente quer uma coisa que é difícil de conseguir, né? Então eu estou com o ouvinte, ele tem razão em várias partes aí, quando ele coloca a opinião dele, e o torcedor tem que partir mais para apoiar do que criticar. O torcedor, claro, na arquibancada, ele tem voz ativa, ele faz o que ele quiser. Violência não, mas na voz ele pode vaiar, ele pode aplaudir, ele pode ter um grito de guerra que vai incentivar o seu time. Os times argentinos dão um show nesse aspecto. A torcida, os times não, as torcidas, né? Torcidas de times argentinos. A torcida fica o tempo inteiro incentivando. Eu fui lá fazer a final da Sul-Americana, 2013, Ponte Preta e Lanús. CH estava comigo, CH e Tigrão. E durante o tempo inteiro, aliás, quando a Ponte Preta entrou em campo, foi um estrondo. Parecia que um Boeing estava caindo em cima do estádio. Eles começaram a bater o pé nas arquibancadas. Era um barulho ensurdecedor, apavorante. Aquele barulho de meter medo no mais frio dos homens. E a Ponte sentiu o baque. Quando entrou em campo e sentiu aquilo, a Ponte entrou totalmente descalibrada. Fez um péssimo primeiro tempo. E eu não tenho dúvida que aquele incentivo, aquela iniciativa da torcida do Lanús foi importante. E aquilo se manteve durante o jogo inteiro. Eles não pararam um minuto sequer durante o jogo inteiro incentivando a equipe do Lanús. Eu não vejo isso aqui em Campinas. Ao contrário, eu lembro de algumas partidas, no caso da Ponte Preta, do Guarani também, mas mais da Ponte, que o time precisando marcar um gol para se classificar à Copa do Brasil, a torcida vaiando, porque o time estava retrancado, porque o time é retranqueiro, porque não sei o que e tal. Então a cobrança desmedida, descalibrada, sendo que um incentivo naquele momento era mais importante para empurrar o time. Então é necessário pensar um pouco, né? Estamos em época de virada de ano para 2022, quem sabe uma mudança de postura. Mais um ouvinte no ar. Donizete, torcedor bugrino. Tô vendo que mais uma vez o Guarani vai chover no molhado. É brigar para não cair e esses times que não vão subir também. Infelizmente, uma hora a gente vai desistir, né? E eu tô vendo pelo elenco que tá montando aí, vai ser mais um ano para desistir. Ok, mais um. Boa tarde, amigos da Band. Não contrate Andrigo, o Andrigo está bichado. Agora o Rodrigo Andrade é bom pra Ponte. Júlio do Garcia. Olha aqui o ouvinte Carlos Matozinho está dizendo: o circo Vostok era bom. Bastante animais. Circo da Menina, 9 da noite, 9 da noite. 9 da noite. O circo Vostok era ótimo. Excelente. Não falei, quando eu falei aqui dos circos de lona furada, eu não citei o Vostok. Vostok não. Era um circo realmente muito rico, que rodou o Brasil inteiro, né? E tinha espetáculos de excelente qualidade. Bem, daqui a pouco tem mais um rápido intervalo e voltamos já já. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella
Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É tempo de festas no Supermercado Taquaral. Confira ofertas e produtos imperdíveis, especialmente preparados para seu final de ano. Cerveja Heineken 600ml, 8,49. Traga seu vasilhame e pague 7,49 cada. Cerveja Smith 44 Long Neck 330ml, 3,99. Ofertas válidas até o dia 2 de janeiro. Compre também online. Visite a loja no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Desejo que o ano novo seja recebido com muita paz, tendo o otimismo como seu guia, permitindo uma grande quantidade de novas conquistas. Que o sucesso seja o destino final dessa caminhada. Que cada obstáculo sirva de motivação para solidificar ainda mais tudo de bom que for construído. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos lares. Que a vontade de viver em um mundo mais justo e honesto toque o coração da humanidade. Que o sofrimento se afaste das nossas crianças inocentes. Você é uma pessoa nobre com uma bela missão na vida. Peço que nada desvie o seu caminho desse percurso de bondade e amor. Feliz 2022 com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é
fundamental. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Vamos com mais ouvintes participando conosco pelo WhatsApp. Mais uma mensagem no ar. Boa tarde a todos. Aqui é Miguel do Campos Elíseos. O presidente bom que o Guarani teve foi Orley Senna. Ele vendeu 2 vezes o brinco de ouro, não entregou nenhuma, antecipou 10 cotas de prestação de uma coisa que ele não vendeu e subiu da Série C para B, que é onde estamos até hoje. Esse cara era o cara. Tá aí. Saudação Orley Senna, que aliás é ouvinte da Rádio Bandeirantes, acompanha os nossos programas. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês aí da equipe. Pergunta aí pro CH e para você também. O que você acha aí da contratação do Jean Carlos, aquele meia do Náutico? É muito bom de bola. Talvez ele não seria um grande substituto pro Regis? Legal. Um abraço a todos vocês aí. Um feliz ano novo. Um abraço para você também. Feliz ano novo, com muita paz e com saúde. E aí, CH, Jean Carlos para substituir o Regis no Guarani. Poxa, seria maravilhoso se... Os dois, o Jean cabe nos 2 times de Campinas. Seria ótimo. Não sei se a Ponte ou o Guarani e Ponte tem interesse no jogador, mas eu acho que ele joga muito futebol e cairia como uma luva. Repito, nos 2 setores de meio campo aí, com toda certeza. O Júlio Nascimento disse ontem que o Jean Carlos tem uma proposta do Grêmio. O Grêmio caiu, vai disputar a Série B no ano que vem e teria feito uma proposta para o Jean Carlos. Ele tem 29 anos. Se o Grêmio fez uma proposta para ele, esquece. O poder financeiro do Grêmio será... talvez não o melhor, né? Porque não sei qual vai ser o investimento do Cruzeiro. Acho que talvez o Cruzeiro seja o maior investimento da Série B. Mas, com certeza, o investimento do Grêmio, 14 milhões para disputar a Série B, será um dos maiores da Série B 2022. É investimento para subir, né? Então, se o Grêmio está interessado, dificilmente algum outro clube médio ou pequeno vai conseguir concorrer com o Grêmio. Jean Carlos, que surgiu na base do Palmeiras. Ele surgiu na base do Palmeiras em 2010. Ficou no Palmeiras até 2013. Então veja como são as coisas, né? O Jean Carlos surgiu no Palmeiras, mas não luziu no Palmeiras. Jogou no São Paulo também em 2017, não luziu no São Paulo. E jogou no Grêmio também em 2019. Então ele estaria retornando para o Grêmio. Mais um ouvinte no ar.
Ô Batista, boa noite a todos aí, Tigrão, a todos, né, da equipe da Band. Concordo com o torcedor aí que o Guarani precisa sim com um goleiro mais experiente, viu? É Jaime aqui do São Bernardo, tudo bem, queridos? Um ótimo um ótimo ano de 2022 para todos os ouvintes, para vocês também da rádio aí. Concordo com o ouvinte, sim. Michel é um cara muito bom, tem o pé no chão, mas o Guarani precisa sim um goleiro de alto nível, vamos dizer assim. Um grande abraço para vocês, um ótimo 2022. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus também. Ótimo 2022 para você. Muito obrigado pelos votos. Retribuo para que você tenha um ótimo 2022. Um ouvinte anterior, né, para quem não acompanhou, pode não ter acompanhado, um ouvinte anterior falou que todo goleiro, todo time tem que ter um grande goleiro. Então, o que faltou para o Guarani em 2021 foi um grande goleiro. E ele começaria a fazer um investimento para 2022 contratando um goleiro de nomeada, um goleiro de qualidade para ser o esteio do time lá atrás. E aí, seu ouvinte está concordando. Vamos ao último ouvinte no ar. Boa noite, meus amigos da RB Campinas. Adorei a entrevista que o Marcos Eberlin deu para vocês no almoço. Parabéns. É um cara inteligente, dá a cara a bater. E assim que a gente quer a Ponte Preta, com uma pessoa falando sobre ela, frente a frente com o torcedor, com vocês, jornalistas aí. Parabéns mesmo. E um feliz ano novo para todos. Um abraço. Luiz Carlos Massulo, de Paulínia. Ponte Pretano. Grande abraço, muito obrigado. E agora os destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final da Ponte Preta, Júlio Nascimento. Show nesta terça-feira a contratação de Wesley, o quinto reforço da Macaca para 2022. Zagueiro Léo Santos e o lateral Guilherme estão próximos de um acordo. E a Macaca monitora os próximos passos de Andrigo, que jogou na última temporada com a camisa do Guarani. Destaque final do Guarani, Marcos Luiz o Cobrão. Bem, Batista, lembrando que a notícia que movimentou o bastidor do estádio Brinco de Ouro no dia de hoje, a possibilidade de Andrigo não renovar com a equipe do Guarani e subir a avenida, jogar na Ponte a pedido do técnico Gilson Kleina. Guarani que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista e a estreia contra o São Paulo. Até agora, apenas 3 contratações. Os zagueiros Derlan e João Vitor e o médio volante Madison. E o seu destaque final, diz a ICH. Para agradecer mais uma vez as mensagens, a audiência, uma boa noite a todos e até a próxima, Batistão. Termina aqui o Bandeirantes Esportiva, vem na sequência Esporte em Debate. Fique aqui, aqui é muito melhor. Tchau. Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelani.